vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Meu nome é Tiemi Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo, sócio e estrategista da Tiemi. E nesse podcast a gente compartilha com vocês algumas histórias que a gente recebe de alunas, seguidoras, contando um pouco mais sobre perrengues financeiros que elas viveram e o que você pode fazer para evitar viver tretas como as que elas mandam por aqui. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o Money Expert, é o meu programa de fluência financeira. São 6 semanas para te ajudar a colocar em prática a fluência financeira na sua vida. Aqui embaixo do vídeo tem o link da descrição com a lista de espera do Money Expert. Clica aqui nesse link para você conhecer um pouco mais sobre o programa. E no episódio de hoje vamos falar sobre o acordou sem dinheiro na conta. Eita, pesado. Hoje a gente vai contar uma história da Lívia. E olha, essa é daquelas histórias que mostram como problemas financeiros mal resolvidos podem voltar a nos assombrar anos depois, de um jeito que a gente nunca imagina. Nossa senhora, que dark. A Lívia sempre teve uma relação difícil com o pai. Os pais dela se separaram logo que ela nasceu. E desde pequena ela sentia o peso de uma convivência tensa. O motivo era bem claro. O pai não queria cumprir com as obrigações financeiras dele. Ele era fotógrafo freelancer. Ganhava bem quando tinha trabalho, mas gastava tudo. Ele gostava de ostentar. Vivia trocando de carro, fazendo festas, viajando para fora, mas não queria pagar pensão, nem plano de saúde, nem a escola da filha. E o pior, ele também não queria deixar que a mãe dela proporcionasse essas coisas para ela, para Lívia. A mãe, por exemplo, teve uma época que viajava para fora com o ex-marido, padrasto da Lívia. E o pai se recusava a assinar a autorização de viagem. Nossa, que história. Não porque quisesse levar a filha, simplesmente para impedir que ela fosse. Ele não queria Casos de família. Casos de família. Ele não queria oferecer nada, mas também não queria que ninguém mais oferecesse. Era uma forma de controle disfarçado de orgulho. Treta, hein? A Lívia cresceu entre dois mundos completamente opostos. O pai vivendo de aparências, gastando o que não tinha, sempre no limite, fingindo estabilidade. E a mãe, que também era fotógrafa freelancer, mas o completo oposto. Cada centavo era guardado com medo do mês seguinte. A psicóloga da Lívia costuma dizer que ela ficou presa no meio desses dois extremos. O impulso de gastar e a necessidade de guardar tudo. Dois polos que se chocavam dentro dela e que moldaram a forma como ela se relaciona com o dinheiro até hoje. Aí, gente, eu vou dizer que mais gente é assim, tá? Vamos combinar que, assim, a gente já falou isso, né? Os nossos pais são a primeira verdade apresentada pra gente. Então, é muito provável, né, que você administre o seu dinheiro. Óbvio que várias coisas na vida, mas como a gente tá falando sobre dinheiro, provavelmente você deva administrar bem ou mal o seu dinheiro, baseado muito em comportamentos que você viu os seus pais realizando. Então você replica isso de forma consciente ou às vezes inconsciente, coisas que você viu seus pais fazendo. Exato. E aí cabe você como adulto, e aí a Tiemi tem uma tese interessante sobre isso, que ela não acredita em educação financeira para crianças, é isso? Joguei essa bomba aí do nada, assim, de graça. De alguma forma, as pessoas sempre falam, Tiemi, precisa ensinar educação financeira para criança, faz um curso para criança, faz um curso para criança. E eu falo, gente, existem coisas que é de adulto e que só o adulto pode aprender. Porque acontece, a gente até pode ensinar educação financeira para a criança, para o adulto quando é criança. Isso não vai dizer que ele não vai ter que reaprender a educação financeira quando ele for adulto. Porque tem coisas que você só entende quando você é adulto. Então, por exemplo, a gente pode ensinar taxa de juros, porcentagem, a gente pode ensinar uma série de coisas para, sei lá, até empreender. A gente pode ensinar que a gente não pode gastar mais do que ganha, o que é o cartão de crédito, como é que funciona e tudo mais. Alguns conceitos, algumas mentalidades. Exato, conceitos a criança aprende, mas ela não aprende a tomar boas decisões financeiras quando criança, porque ela não tem que lidar com dinheiro. Então, porque a fluência financeira em si não é só saber planilhar, taxa de juros, porcentagem. Né? Fluência financeira é aprender a tomar boas decisões com dinheiro e o como que aquela decisão financeira vai me afetar. O Bentozinho tá aqui, gente, hoje no episódio. Tá querendo um carinho. Vocês estão vendo, Bento? E o que acontece assim, às vezes você como adulto precisa ir para o mundo real. Exato, para você poder... por exemplo, você não aprende a nadar na teoria da natação. Você aprende a nadar caindo da piscina. E se afogando. Exato. E você, então, assim, a fluência financeira de fato, você só vai aprender quando você tiver o seu primeiro salário. Você não vai conseguir aprender a fluência financeira antes de ter o seu primeiro salário. Talvez o momento ideal para, sei lá,
comprar o seu primeiro curso com a TM de influência financeira, o no momento seu ideal primeiro salário. fosse no primeiro salário. Você Exato. pegar o teu primeiro salário e comprar. Exato. Porque assim, a criança, vamos imaginar que uma criança aprendeu tudo sobre influência financeira. Só que ela ainda não vai ter a prática. Ou seja, a gente não consegue validar se ela de fato está aprendendo ou não. E o que acontece? Ela só vai conseguir mostrar que ela aprendeu, que ela sabe, quando ela tiver o primeiro dinheiro dela. E aí você só vai ter... Porque o que acontece? A fluência financeira, ela envolve emoções. E você só vai ter a emoção, o êxtase, as vontades quando você tiver o seu primeiro salário. Quando você é criança, você ainda não sabe o peso daquele dinheiro, entende? É isso. Então você não consegue tomar decisões, você não consegue saber como a criança vai ser quando ela vai crescer, né? É isso. Aí, beleza. A relação complicada continuou por anos, até que, no início da pandemia, em 2020, o pai faleceu. A Lívia tinha 21 anos e já não falava com ele há algum tempo. Quando ele morreu, quem tomou a frente de tudo, cremação, inventário, papelada, foi a mãe da Lívia, a ex-mulher dele. Por quê? Porque a família do pai morava fora do país, o irmão mais velho dela também estava emocionalmente abalado e a Lívia estava completamente em choque. E aí a mãe assumiu tudo. Mas o irmão da Lívia não queria que a mãe dela cuidasse disso. Ele não queria fazer, mas também não queria deixar que ela fizesse. O resultado foi um caos. Tiveram muita dificuldade para conseguir acesso aos documentos e entender a real situação financeira do pai. E quando finalmente conseguiram, veio o susto. Ele tinha uma empresa com dívidas que somavam entre 700 e 1 milhão de reais. Dívida trabalhista, dívida de imposto, dívida de tudo quanto é tipo. Né? Os anos de ostentação, louco. Pesado. E ainda assim tinha um carro de luxo. Ele, por exemplo, tinha uma SUV praticamente novo, de 2019, comprado via financiamento. Ou seja, o homem, quando morreu, devia ter a alma, mas estava andando de carrão. Ai, Lívia. Eu queria falar, não, mas você tá assim, magoadinha com esse pai. Tudo bem, não vou julgar, tá tudo certo. Também estaria. A Lívia ficou com medo. Será que a dívida vai sobrar pra mim? O advogado que ferrou tudo. Como o cenário era confuso, eles contrataram um advogado para tentar resolver o inventário de forma extrajudicial. A ideia era simples, não havia bens positivos, só dívidas, então bastava declarar isso. Mas o advogado achou que dava para salvar o carro e convenceu a família. Sem entender muito, eles acreditaram. O advogado foi contratado para fazer uma conciliação entre a Lívia e o irmão, mas o irmão não aceitava a conversa, nada avançava. Então decidiram encerrar o serviço e seguir em frente. Ou seja, contrataram o advogado, mas não adiantou nada. Eu já vou explicar o que é isso. O problema é que, enquanto ainda tentava mediar, o advogado ainda emitiu uma guia de imposto de transmissão de bens. Aquela taxa cobrada quando há divisão da herança. Essa guia dizia para o Estado que o inventário extrajudicial tinha sido concluído e que existiam bens a dividir que a partilha já tinha acontecido. O que acontece? Vamos lá. Quando alguém falece, essa pessoa ela deixa alguns bens e algumas dívidas, tá? Vamos imaginar. Pergunta número 1, que a Lívia se fez. TM, ela poderia ter que arcar com a dívida? Arcar com as dívidas? Então, o primeiro ponto é, vou trazer um juridiquês bem simples para vocês. A gente não herda a dívida. Quem tem que arcar, né, quem é responsabilizado pelo pagamento dessas dívidas é o patrimônio da própria pessoa. Ou seja, vamos imaginar que esse pai deixou aqui, ó, 700 mil reais de dívida, tá? E de bens ele deixou 300 mil. Aí a Lívia pode falar assim, nossa, TM, vou ter que pagar com esses 400 mil reais? Não, ela não herda a dívida. Só que ela também não recebe esse dinheiro. Então, o que acontece? Então, dos 700, acessa os 300, paga parcialmente paga, e era isso. E aí, quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, acabou. Talvez tenha sido um erro de quem... Às vezes, algumas dívidas trabalhistas podem ser herdadas. Mas, se algum juiz determinar isso, é um processo bem burocrático. A dívida trabalhista pode ser... Porque, vamos imaginar que desses 700 mil reais, 500 mil são de dívida trabalhista. Eles vão usar esses 300 mil reais para pagar essa dívida aqui e o restante, os outros 200, pode ser que eles tenham que arcar. Ok. Porque a dívida trabalhista a gente considera que é uma dívida muito mais relevante, muito mais importante. Porque pensa que são famílias que trabalhou de graça e não recebeu, exato. Então, via de regra, né? Então a gente não herda dívida, mas a gente também não recebe herança, certo? Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora que aconteceu. Quando alguém morre, né? O que acontece? A gente tem que fazer... Como é que a gente faz todo esse levantamento? De quanto tem de bens, quanto tem de herdeiro, para quem que vai e tudo mais. O nome disso é inventário,
certo? Quando eu falo inventário, fazer o levantamento. É um levantamento, é um inventariar, ele ficar levantando tudo que tem de dívida, é todo basicamente no inventário, todo mundo levanta a mão, fala assim, eu tenho direito de receber filhos, herdeiros, credores, trabalhadores e tudo mais. E aí é um levantamento de tudo que tem de bens. Existem duas formas de fazer o inventário. A gente tem a forma extrajudicial. O que é extrajudi? Fora do judiciário. E a gente tem a forma judicial. Qual que é a forma mais rápida, mais simples, menos burocrática? Que é direto no cartório. A extrajudicial. Quando a gente não tem herdeiros menores de idade, a gente pode fazer aqui a extrajudicial. E aí, foi isso que eles tentaram fazer. Uhum. Eles tentaram sentar junto com o advogado para fazer um acordo. Só que isso aqui não pode ter briga. Uhum. Porque a extrajudicial, o cartório só vai lá e escreve o que as pessoas estão combinando. Faça isso. Se as pessoas não combinam nada, precisa de um juiz, o judicial que quer dizer que tem um juiz, para dizer o que tem que acontecer. Logo, como ela discordava do irmão, eles perceberam que eles não iam conseguir fazer a extrajudicial e aí tiveram que ir para judicial. Só que o advogado... O que foi essa guia aí? O que o advogado disse foi... O advogado disse que teve um acordo. E aí, como teve o acordo, ia ter que pagar imposto em cima desse inventário. E aí ele emitiu a guia para pagar imposto em cima... Porque quando você morre, você tem que pagar ITCMD, né? Uhum. E aí, provavelmente, ele tiver... Essa guia provavelmente não está escrito aqui, mas ela, não sei também se ela sabe. Talvez tenha sido o ITCMD, que é o causa-morte, imposto que a gente paga em cima disso. Não sei se é. Tô chutando aqui. E aí, provavelmente, o advogado foi lá e emitiu essa guia para pagar o imposto, dizendo que teve esse acordo, mas, na verdade, não tinha tido esse acordo. Ou seja, ele não deveria ter emitido essa guia. Não sei. Assim, é uma história que é meio estranha, porque como é que o advogado emite isso? Porque ele provavelmente só conseguiu fazer isso se o cartório... Eu não sei exatamente como eu não advogo, né? Eu não sei se o processo dentro do cartório... Porque na minha cabeça o cartório teria que fazer esse acordo para poder o advogado emitir guia. Então o advogado não teria como emitir a guia se o cartório não tivesse feito o acordo. Então se não teve acordo, como é que o advogado emitiu? Não sei se foi realmente trambique do advogado ou se foi a família do tipo tão briguenta e sem estudar que vai fazendo as coisas e deixaram as coisas meio soltas, entendeu? Uhum. Então, pode ter sido um pouco de má fé do advogado, mas é um pouco improvável que o advogado tenha feito de má fé, porque ele não ganha nada fazendo isso. Tá. Ou pode ter sido incompetência também do advogado. Mas provavelmente, independente desses casos, a família meio que ali brigando e tal, e com raiva, e com medo da dívida, e não vou receber nada, e não sei o que, essa bagunça, acaba deixando as coisas meio de lado. Uhum. E não acompanharam muito de perto, entendeu? Boa. Como várias coisas que a gente faz. E daí o que eles fizeram? Eles abriram um processo judicial, que é mais caro, mais lento, mais moroso e tudo mais. Tá. Aqui. Emitiu uma guia de imposto de transmissão de bens, taxa cobrada com a divisão da herança. Essa guia dizia para o Estado que o inventário judicial tinha sido concluído e que existiam bens a dividir que a partilha já tinha acontecido. Só que nada disso era verdade. Não houve partilha, não houve herança, não houve conciliação. E o advogado nunca contou isso para a família. Quando perceberam que o acordo não ia sair, dispensaram o advogado e seguiram com a vida. Um ano depois, o irmão da Lívia abriu o inventário judicial de verdade, com ele como inventariante. Tá vendo? Então aí agora ele abriu um processo judicial. Então, não seguiu como extrajudicial e agora seguiu como judicial. Exato. A Lívia não se envolveu muito, só respondia quando era citada. No processo, tá um pouco passiva ali, né? Ela tá um pouco passiva, tá vendo? Então, assim, o que acontece talvez tenha faltado envolvimento de ambos ali na questão do advogado. Né? Os anos passaram, a Lívia se formou, começou a trabalhar como professora em Salvador, casou, mudou de cidade, a vida estava finalmente entrando nos trilhos. Até que algumas semanas atrás, durante o intervalo de trabalho, ela tentou comprar um lanche e percebeu que o saldo da conta estava zerado. Nossa. Nenhuma notificação, nenhuma mensagem. O dinheiro simplesmente tinha sumido. Uhum. Entrou no app do banco digital e lá também não tinha nada. Mas no extrato estava uma frase. Bloqueio judicial. Mano, que da hora. Que bizarro deve ser. Já viu um extrato desse? De bloqueio? Nunca vi. Imagina. Eu poderia pedir para os alunos, que tem vários como que já tem bloqueio. Eu tenho essa curiosidade. Imagina você abrir o extrato e tá escrito assim, ó. Bloqueio judicial. Deve dar um arrepio. Nossa. A pessoa que você faz é tipo, fodeu. Ligou para o banco tradicional, confirmaram. Havia um bloqueio por causa de um processo. Deram um número. Ela contratou outro advogado para descobrir o que era. E o que descobriram foi um absurdo. A guia que o primeiro advogado emitiu lá em 2020 nunca foi cancelada. E durante 5 anos ela acumulou juros e correção.
Provavelmente ele foi, realmente, assim, se não teve esse acordo, não tinha que ter tido, mas é assim, houve uma mancada do advogado, mas houve um desleixo da família de não saber o que aconteceu, bagunça. E durante 5 anos ela acumulou juros e correção. Mas também, se o advogado fez de má fé, como que eles iam saber? Mas a pergunta é, por que o advogado teria feito de má fé? Porque ele não ganha nada com isso. O valor, que começou em R$12 mil, já estava batendo 20 mil. Como ninguém pagou, o Estado bloqueou judicialmente as contas da Lívia para cobrar à força. Ah, mas essa cobrança é desses 12 para 20. Só da guia ali, né? Não sei se é ITCMD. Talvez seja uma guia mais barata, mas porque R$12 mil eu achei barato. Ah, então é só... Mas assim, a dívida... Tá, vamos ver aqui, mas essa dívida é só desses 20 mil, não é A dívida é pro Estado. Dos 700 mil. Então, essa daí acho que ela não vai pagar. Porque essa daí ela não herda, né? Hoje todas as contas da Lívia estão bloqueadas. Todo o dinheiro dela, inclusive poupança, aplicações, está retido. Ela tem 27 anos, mora sozinha desde os 18, sempre se sustentou com o próprio trabalho. Começou ganhando pouco, hoje dá aula em 3 escolas, trabalha o dia inteiro. Ai, que dó. E todo aquele dinheiro suado, fruto de anos de esforços de criança gritando na sala de aula, corre, corre de professora, foi arrancado da conta dela. Por um erro que nem foi dela. Essa parte tá errada. Essa parte tava indo bem, virou pro lado errado. Não é. É porque é a Lívia que contou a história pra gente. E aí o que acontece? Ela tá machucada, porque ela acabou a conta bloqueada e tudo mais. Mas de alguma forma... Ela poderia ter acompanhado um pouquinho mais de perto, né, Lívia? Eu sei que ela vai ficar brava com essa parte que a gente vai falar. Essa é a parte que a gente chega e fala, não delargue. E ela delargou. Essa parte que a gente fala da verdade com amor. Exato. Né? Tipo, eu sei que você tinha mágoas do seu pai por tudo que ele fez com você, mas a gente precisava ter acompanhado esse inventário de uma forma melhor, entendeu? Poderia ter ido atrás de acompanhar o advogado, entender um pouco mais o que ele tá falando. Gente, hoje em dia, na época não tinha isso, mas hoje em dia usem o chat GPT. Exato. Tudo que seu advogado falar, joga no chat, tenta entender, fala assim, ainda não tô entendendo. O juridiquês, eu sou advogada, eu vejo que as pessoas têm medo do judiciário. Elas têm medo, chega um advogado, ela tem medo do advogado, ela tem medo do que vai acontecer, ela tem medo do que ele vai falar, ela tem medo de ir pra uma audiência, ela tem medo de... as pessoas têm medo de tudo. E assim, você não precisa ter medo. O que você precisa fazer é entender o que está acontecendo, entender os prós e contras para que você tome decisões sempre conscientes. Sabe, a gente, na minha mentoria, né, a gente tem a Alcatel mentoria, é muito legal porque toda vez que surge alguma coisa, uma dúvida, as meninas jogam lá e as outras conseguem respaldar decisões mais inteligentes. Então, analisa esse ponto. E se você fizer, se você tomar essa decisão, essas são as consequências. Se você tomar essa outra decisão, essas são as consequências. Pesquisa com tal pessoa. Precisa de indicação de advogado, tá aqui, melhor advogado do planeta, Ana Paula. Vai lá. Então, o que acontece? A gente consegue, na mentoria, mesmo sendo financeira, dar esse respaldo para que as pessoas se sintam mais confiantes de não ter medo do jurídico. Porque as pessoas têm medo do judiciário. E aí esse medo do judiciário faz com que elas se afastem do judiciário. E aí é onde a merda acontece. Porque ela não entende o que está acontecendo. Se alguém tivesse acompanhado mais de próximo esse advogado, essa merda não teria acontecido, entendeu? E isso acontece também exatamente no mercado financeiro, né? As pessoas do mercado financeiro se valem de termos, de jargões, de conceitos... De uma roupa bem vestida, de alinhamento. De termos em inglês. Esse aqui é o benchmark, esse aqui é o IPCA, um monte de sigla. Prefixado, pose, não sei o quê. E aí o que acontece? Esse mando de sigla, esse bando de inglês que os caras vão te vomitando, na verdade, às vezes é até um conceito simples. Então um negócio que às vezes eu faço muito no chat GPT... Sei lá, eu tenho um texto que eu não tô entendendo, ou um juridiquês que eu não tô entendendo, eu jogo ali o documento no chat e falo assim, me explique como se eu fosse uma criança de 10 anos. E aí sempre tem uma forma muito mais simples de explicar. Isso que eu sou muito fã da TM, que ela consegue, né, o mais alto nível de erudição é você conseguir transformar algo que é muito complexo em algo muito simples que todo mundo consegue entender. E eu acho que as pessoas precisam não ter medo para poder buscar. Então, assim, seja nos investimentos, no universo dos investimentos, seja no universo do jurídico, seja, sabe, precisa entender. Porque, assim, Lívia, o erro não foi seu, de fato, mas houve uma parte que, sim, é sua, que é acompanhar. Envolve seu nome, envolve seu pai, por mais que você não goste, por mais que você não queira dinheiro, por mais que você não precisa acompanhar, entendeu? Porque eu acho que é muito a mágoa interferiu na forma como você conduziu esse inventário, esse acompanhamento depois da morte dele, e isso deu SPO, entendeu? Exato. E tá tudo bem. A única coisa, assim,
Só que assim, vida de adulto, pô. Vida de adulto, exato. Então assim, você não controla o seu pai, você não controla o seu irmão, mas se aquilo te impacta, né, o que te cabe, você tem que controlar e esse BO você vai ter que resolver, né? Exato. A única sorte, se é que dá pra chamar assim, é que há pouco tempo ela tinha tirado boa parte da reserva pra comprar um carro. Então o bloqueio pegou um valor menor. Mas imagina se ela não tivesse feito isso, o prejuízo seria total. Agora, ela e o advogado entraram com pedido, um outro advogado, né? Para cancelar o bloqueio e devolver dinheiro. O argumento é claro. Existe um inventário judicial aberto que prova que nunca houve acordo extrajudicial. Logo, esse imposto é indevido, não houve heranças, só dívidas. Mas até resolver, a vida tá de ponta cabeça. A Lívia já precisou faltar trabalho, passar o dia inteiro fora em cartório, gastar dinheiro emprestado com a mãe para pagar declarações e autenticações. Chegou a assinar um documento abrindo mão de qualquer coisa que pudesse surgir de herança futura só para tentar se livrar do bloqueio. Caraca. Lívia descreve o sentimento... Ai, que dó. Né? Tipo assim, o perrengue, né? Essa é a na parte... verdade, você vira e fala assim, mano, eu não queria nada do meu pai, não quero nem problema, nem nada. E aí meu pai não me deu nada, ele só me traz problema. Essa aí é a você fala parte assim, chata. porra, era a responsabilidade de me acompanhar? Era, mas eu não queria nada, entendeu? Eu só queria tocar Sai minha daqui. vida. Professora primária, cuida das crianças, ranheta e tal, não sei o quê, e é isso. Tá. Ela fala, não quero nem dinheiro. Eita, Lívia. A Lívia descreve o sentimento com uma frase que ficou na minha cabeça. Quando você vê que tudo que batalhou pra conquistar pode ser tirado de você tão rápido, tão à força, é desesperador. É desesperador. Ela e o marido trabalham muito. Ele também é professor, vivem com o básico, sem luxo, mas com dignidade. E agora, depois de quase 10 anos se virando sozinha, ela se vê dependendo da mãe e do marido para pagar as contas. É um choque, um desconforto profundo. E como ela mesma disse, coisa que só a terapia ajuda a processar. Essa história é um lembrete doloroso de que um erro burocrático pode virar um pesadelo financeiro. Um delargar burocrático pode virar um pesadelo financeiro. E que, às vezes, o descontrole dos outros ou a responsabilidade de um profissional e a nossa negligência pode custar caro demais para quem só queria viver em paz. Né? Gente! É isso. É um caso clássico de delargado. É um caso clássico de delargado. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Sempre renuncie formalmente à herança se houver mais dívidas que bens. Eu não sei isso aqui se realmente isso aqui se procede. Eu precisaria de eu gostaria de uma opinião jurídica para saber, né? Cuidado com advogados. Cuidado sempre com advogados. Bom pedir segunda, terceira opinião, né? Exato. Guarde todos os documentos de processos, mesmo que não deram em nada. Né? E aí, problemas financeiros dos pais nos afetam mesmo na vida adulta? Oh, meu Deus. Sim. A Lívia isso é verdade. A gente acaba vendo bastante, né, na mentoria na Alcateia, que, pô, graças a Deus, né, meus pais não têm muitos problemas financeiros e não deixaram isso transpassar para mim. E sua mãe tem alguns desafios financeiros, mas também não... Não, ela se vira. Ela se vira, né? Então, é uma certa bênção os seus pais, tipo, não passarem nenhum problema financeiro pros filhos, né? Mas a gente vê o caso de inúmeras e inúmeras alunas que às vezes tem que arcar com a aposentadoria do pai. Assim, né? Tem um estudo que fala que no Brasil a gente não enriquece porque as nossas gerações não conseguem deixar as próximas gerações mais ricas. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se você parar pra pensar, nos filmes, né, quando a gente vê, é mais ou menos assim, o jovem estuda, ganha bolsa na faculdade e trabalha no McDonald's. Faz trabalho, tem subemprego, assim, trabalha de repositor de estoquista, mercado, McDonald's. Aí, quando ele é adulto, começa da vida adulta, criança pequena, ele sempre tem um trabalho que ele se mata de trabalhar. Trabalha num cubículo, mora num cubículo, uma casa bem pequena, apertada, tem filho, policial, sabe? Marketing e tal. E sempre trabalha duro, mas mora meio mal. E aí, quando você pega os casões, são sempre mais velhos, os avós, que tem umas casonas com aqueles diagramados na frente, aquelas casas bonitinhas, telhadinho e tal, não sei o que. Normalmente são pessoas com mais de 50 anos ali. Porque o que acontece, né? Eles têm acesso a crédito, mas o crédito lá nos Estados Unidos é diferente do nosso. Por exemplo, não existe parcelamento no cartão de crédito. Eles têm um acesso a crédito só para itens mais caros. Por exemplo, carro. O nosso problema é que a gente tem um endividamento de muito curto prazo. E aí, no Brasil, então nos Estados Unidos, você tem uma construção de patrimônio que ao longo da idade bem linear, assim, né? Então você com 20 é mais pobre você que aos 30, começa lascado aos 40. com 20 e vai melhorando. Isso.
E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem um endividamento de curto prazo e a gente consegue comprar muitas coisas. Então, a gente vai conseguindo comprar. A gente tem um auge da nossa renda aos 47 anos e um auge do nosso patrimônio. Isso acontece, a gente não consegue construir grandes coisas. E aí, normalmente, a gente se endivida tanto que a gente acaba comendo essas coisas que a gente construiu. E aí, aos 60 anos, a gente tá mais pobre do que aos 40, porque a gente não tá mais trabalhando, a gente tem mais problema de saúde, a gente tem um plano de saúde que é mais caro e a gente depende dos filhos. E aí, a família aos 40, que precisa sustentar filhos com 10, também precisa sustentar os pais com 60. Se você gostou desse episódio, deixa aí o seu joinha, o seu comentário e manda esse episódio aí pra alguém que tá sendo amassado pela vida também. Você tem uma história de perrengue financeiro? Conta pra gente no e-mail histórias@boletosbabados pra gente trazer aqui no episódio. Vai ser uma honra contar a sua história por aqui. Um grande beijo e até a próxima.